Pessoal, então, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando hoje o nosso 6º webinar, né? Esse webinar hoje tem o tema Avaliação Nacional de Práticas de Segurança, tanto em hospitais com leitos de UTI, quanto em serviços de diálise, né? O modelo da nossa webinar de hoje ele é um modelo de reunião técnica, né? Então, nós temos vários técnicos de todo o estado, de vários âmbitos, e hoje não vai ser aquele modelo aula, né? Onde a gente tem um palestrante, é dado conteúdo, tirado as dúvidas e ficado ali gravado para maiores esclarecimentos. Então, hoje vai se tratar de uma reunião técnica, a qual nós vamos falar sobre esse assunto, tirar dúvidas, ouvir as fragilidades, as dificuldades de cada um nesse processo. E para contribuir com essa discussão técnica, hoje nós temos alguns convidados. Então, nós convidamos a Vigilância Sanitária Estadual e as municipais para estarem presentes nesse momento. E também nós temos hoje a participação do nosso superintendente em Vigilância em Saúde, Dr. Fábio Faria. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Fábio, para que ele pudesse, então, iniciar o nosso momento de hoje. Pode ser, Dr. Fábio? Fique à vontade. Claro. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Adriele, equipe da CESP. Conseguem me ouvir bem? Perfeito. Bom, quero começar, agradecendo, fazendo uma saudação de boas-vindas, agradecendo a presença de todos e todas nesse momento, de discussão, como a Adriele colocou. Ela e a equipe vão estar conduzindo esse processo junto com vocês. Eu estou aqui nesse momento, então, para reforçar a importância que a Secretaria de Estado da Saúde, que a Superintendência de Vigilância em Saúde dá para o tema, Então, a gente reforça que a segurança do paciente é um dos pilares da qualidade assistencial, que está alinhado com os princípios do SUS e da assistência à saúde. Então, independente do hospital ser um prestador, um próprio, um hospital que atende apenas pacientes privados, quer dizer, todos nós precisamos investir na qualidade, na segurança, e aqui agora a gente também aborda os serviços de diálise, então vamos falar sobre isso hoje, nos hospitais que têm UTI, por conta do risco, da importância, e também dos serviços de diálise. E claro, lembrando que, além da importância do tema enquanto alavancador de qualidade da assistência, a gente também precisa lembrar sempre da questão de custos, Então, a gente sabe que a redução de eventos adversos evitáveis vai impactar na mortalidade do paciente, na qualidade, nos custos dos serviços de saúde. Então, é um tema que ele precisa estar conosco o tempo todo, gestores, profissionais de saúde, quem está diretamente na assistência, a gente precisa estar discutindo, abordando continuamente o tema. Então, e mais especificamente sobre a Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, então a gente sabe que é um projeto da Anvisa, está integrado a implementação das ações do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, tem como objetivo estimular essa melhoria contínua dos serviços de saúde, ao mesmo tempo produzir informações que vão subsidiar tanto as políticas públicas como, obviamente, a própria melhoria da instituição. Então, nós estamos falando aqui enquanto rede de assistência no Estado, mas a gente precisa lembrar que o diagnóstico, quando ele é feito dentro da instituição, ele também vai levar a melhoria na própria instituição. E a melhoria, o conjunto da melhoria da instituição, vai fazer com que a gente tenha uma assistência à saúde mais segura em todos os níveis de atenção aqui no Estado. Então, acho que é isso extremamente importante, o assunto, o tópico, e a gente precisa, então, da dedicação de vocês todos
nesse momento, né? A gente sabe dos desafios que a gente encontra, a gente sabe que dependendo da instituição a gente tem uma cultura de segurança diferente, a gente muitas vezes pode não ter o apoio, né, de toda a gestão dos profissionais de saúde, mas a gente precisa insistir, se é um processo contínuo, a gente precisa ir levando e construindo essa cultura de segurança dentro dos serviços, né? Então, eu sempre peço essa paciência, essa resiliência de todos os profissionais que trabalham com a segurança do paciente, porque esse é um processo muitas vezes longo, mas que com certeza a gente está ganhando uma série de ferramentas, né, nesses últimos anos para que a gente possa trazer mais suporte às instituições, para que a gente possa falar mais, que a gente possa valorizar toda a lógica, né, da segurança do paciente, né? Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas que a gente tem conquistado, a gente precisa garantir a implantação e a implementação dos núcleos de segurança do paciente, daí não só dentro da rede hospitalar, que em sua maioria absoluta já o tem implantado, a gente tem que implementar as ações de maneira assertiva, né? A gente precisa investir continuamente na capacitação das equipes e aí lembrar que quem faz a segurança do paciente não vai ser exatamente quem está ali no núcleo, a quem está ali no núcleo dá um norte, a gente sabe que todo profissional de saúde que está na sua assistência, na sua prática da assistência, na sua prática do trabalho, que precisa né, ter tanto o suporte quanto a cultura de segurança para que a gente tenha, então, uma assistência mais segura, né? A gente sabe que esse precisa ser o encaminhamento, né? Então, a gente precisa aproveitar momentos como esse, a gente precisa usar a equipe da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente para discutir, debater, conseguir levar a todas as instituições públicas e privadas esse assunto, fazendo com que a gente possa, então, mesmo que muitas vezes numa velocidade um pouco mais lenta, fazer com que essas ações sejam implementadas, né? E eu sei que o esforço, como eu já falei, contínuo de vocês em cada instituição é o que vai gerar a melhoria global da segurança e também da qualidade da assistência no Estado. Então, eu queria encerrar, para não me estender, eu sei que vocês têm aí bastante atividades para discutir agora à tarde, então eu queria encerrar, né, dizendo que a gente está à disposição, a superintendência, a coordenação estadual, que já vejo a equipe da Vigilância Sanitária ali a postos também para conversar com vocês, a Karina, né, que é uma pessoa super envolvida, né, com essa lógica de levar a informação, né, para todos, para que a gente possa fazer os processos da melhor maneira possível, né? Então, não ter simplesmente o papel de cobrar uma execução correta, mas também trabalhar em parceria para que a gente consiga atingir os processos de trabalho com qualidade e segurança, né? Então, a gente está aqui junto com vocês, né? Tanto os nossos hospitais que são da rede própria, já vi ali a equipe do Hans-Dieter Schmidt, então, mesmo independente da forma de gestão desse serviço, de ser um hospital da rede própria, um hospital privado, um hospital filantrópico, nós estamos aqui para apoiar a todos e também, né, a rede dos serviços de diálise que estão presentes na discussão de hoje. Então, agradeço a disponibilidade de todos de passar essa tarde conosco para que a gente possa aprimorar esses processos aqui dentro do Estado, né? Muito obrigado e tenham um bom evento, uma boa tarde de debates. Obrigada, doutor Fábio, obrigada pelas palavras, né? A gente prioriza isso, a segurança do paciente. E como o senhor mesmo falou, a gente não atinge resultados imediatos. Tudo faz parte de uma construção, né? Então, nós agradecemos a participação do doutor Fábio, nosso superintendente. E acredito que agora a gente possa começar, né, a introduzir o nosso assunto, que é a Avaliação Nacional de Práticas. Nós temos aqui
a Karina, a Bia, que eu estou vendo da divisão, né, de vigilância sanitária. Eu vou pedir a Karina para dar uma palavrinha aqui com a gente, pode ser, Karina? Fica à vontade. Vamos lá, Adriele. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Acho que meu áudio está bacana. Então, a gente está aqui hoje só para agradecer a presença de todos, né? Foi uma movimentação aí de uma semana e empenho em divulgar. Acabei encaminhando para todos os fiscais, a gente acabou achando por bem participar serviços e fiscais de vigilância sanitária, né, que atuam monitorando esses hospitais com leitos de UTI nesse momento, esse é o foco, e os serviços de diálise, né, a gente tem aqui também a participação da equipe do Fernando, responsável por essa área, para que a gente consiga, então, nesse momento, alinhar uma conversa mais harmônica, no sentido de vigilância e serviços entenderem o processo de trabalho, sugerir a Adriele, então, no momento de fazer essa avaliação, momento futuro, né, de fazer a avaliação, convidar as vigilâncias sanitárias competentes para fazer o acompanhamento nesse momento. Eu tive a oportunidade, no momento anterior, de fazer essa participação, acho extremamente valoroso para nós, como vigilância também, para agregar nesse olhar, e a gente está aqui também como parceiro, né? Se só cobrar já funcionasse, mas a gente sabe que os melhores resultados, sinceramente, eles têm vindo dessas conversas conjuntas, dos momentos de apoio em alinhamento, né, do que se espera, para que a gente chegue nesse objetivo comum, que é a qualidade dos serviços e a segurança do paciente, para que a gente consiga olhar para Santa Catarina, para que a gente consiga olhar as notificações e observar que a gente teve resultado, né, desse trabalho todo, que a segurança ela está sendo estabelecida através dos processos de trabalho, que o paciente está ganhando com isso, que a gente está ganhando como Estado, como cidadão, quando a gente tem serviços de segurança a serem ofertados para a população, né, que a gente confia. Quem de nós quer... Ninguém quer precisar ir ao serviço de saúde, né? Mas quando a gente precisa, a gente quer ter essa confiança de que está indo num lugar seguro, com qualidade, que a gente vai entrar com a saúde não muito estabelecida, mas vai sair melhor do que entrou, né? É o mínimo que a gente espera do resultado da assistência. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Adriele, obrigada, Fábio, obrigada a todos que estão participando, né? Vamos fazer aí o quadro de Santa Catarina mudar mais uma vez, né, em prol desse objetivo da segurança do paciente. Obrigada, Karina. E nesse sentido, a gente acaba refletindo que segurança do paciente é isso, mudança de comportamento, né? Inclusive o nosso comportamento, né, Karina? Que estamos em outra posição, não estamos dentro dos serviços. Essa mudança de comportamento e tudo que nós estamos fazendo no dia de hoje é um marco para essas discussões, né? De ter os serviços aqui conosco, os serviços de UTI, os serviços de diálise, as vigilâncias sanitárias, a CESP, a superintendência. Então, a partir do momento que nós conseguimos mudar o nosso comportamento, nós conseguimos também obter outro desempenho, outro resultado. Segurança do paciente, ela não é somente processos clínicos, né? Não só protocolos, né? É muito mais transversal e multifacetado, né? Hoje eu trouxe uma apresentação bem breve relacionado ao instrumento de avaliação nacional de práticas, né? Mas eu queria deixar bem claro para vocês que um instrumento, ele não garante segurança do paciente beira-leito, né? Ele não garante que a autogestão se comprometa com a segurança do paciente na sua instituição. Mas um instrumento, ele traz para nós um diagnóstico situacional, né? De onde nós estamos e o que nós devemos melhorar. Como o Dr. Fábio disse, o que nós estamos desencadeando para obter uma melhoria contínua. Então, a gente tem que estar sempre em busca dessa melhoria. Então, eu falo que o bom é inimigo do ótimo, né? Ah, tá bom como tá.
mas o que eu posso melhorar, né? A gente fica feliz quando finaliza um ciclo avaliativo e possuem vários serviços em alta conformidade, mas também nós temos que pensar quais as ferramentas nós dispomos e qual a estrutura para os serviços que não alcançam essa alta conformidade. Então, hoje, ao final dessa apresentação, eu quero levantar essa reflexão com vocês. A gente vai ter um momento de reflexão, de tirar dúvidas, tá? Então, não quero me apegar tanto ao instrumento, para a gente poder enriquecer a discussão de hoje, tá bom? E para os serviços que entraram agora, que eu vi que bastante pessoas entraram agora, talvez estejam se perguntando, né? Mas por que a vigilância sanitária está participando dessa webinar, Adriele? Porque a segurança do paciente, ela nasceu dentro da vigilância sanitária, né? Então, um dos braços da vigilância sanitária é a segurança do paciente. Então, hoje nós temos que olhar, enxergar a vigilância sanitária, todo o licenciamento sanitário, como uma garantia de melhoria contínua, uma garantia de qualidade em serviços de saúde. Então, hoje eles estão participando com a gente, como convidados, como parceiros, e também a sanitária possui um protagonismo dentro desse processo. Algumas questões nos editais dos últimos anos nós vamos discutir aqui, e qual o papel da vigilância sanitária hoje na avaliação de práticas, né? Como que esse edital de participação desse ano foi construído, os seus detalhes, o cronograma a ser cumprido aqui no nosso território, né, em Santa Catarina. Então, é nesse sentido, tá, pessoal, que a gente vai levantar uma discussão nesses 3 âmbitos: SESP, vigilância sanitária e serviços. Então, é isso aí, pessoal. Nosso 6º webinar, Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, hospitais com leitos de UTI e serviços de diálise. Então, hoje, qual o objetivo dessa avaliação, né? Se eu, de fato, tenho um núcleo de segurança do paciente no meu serviço, um comitê de segurança do paciente, o intuito maior é promover uma cultura de segurança dentro do meu estabelecimento, né? Dentro do meu serviço de saúde. E a cultura de segurança, ela não é mensurável em números, mas sim na prática de boas condutas, né? Condutas baseadas em evidências. Então, hoje, o objetivo da avaliação de práticas é avaliar essas boas práticas dentro dos serviços de saúde. Essa avaliação ela é realizada anualmente, e o público-alvo para participar dessa avaliação são os hospitais com leitos de UTI e os serviços de diálise, né? Os hospitais que não possuem leitos de UTI, eles podem participar de forma facultativa, né? Não teriam uma avaliação de conformidade. Eles podem sim participar, mas o público-alvo, por enquanto, são os hospitais de leitos de UTI. E os serviços de diálise, então, que podem fazer a sua inscrição, são os serviços de diálise que realizam atendimento aos pacientes crônicos. Então, é aquele serviço que ele participa do programa dialítico, tá? Então, normalmente são pacientes crônicos, né, que são regulados a esse serviço. E ambos, tanto os hospitais com leitos de UTI e diálise, eles precisam estar em pleno funcionamento pelo menos 10 meses do ano anterior. Então, para vocês entenderem, nós vamos realizar a avaliação. Esse ciclo de 2025, nós vamos avaliar os indicadores, né, de processo, de gestão de risco e de estrutura referentes ao ano de 2024. O método, então, da avaliação é um preenchimento de instrumento, né, ele avalia os indicadores de estrutura, processo e riscos, baseados tanto na RDC 63 quanto na RDC 36 de 2013, tá bom? Os serviços de diálise são avaliados, então, 18 indicadores, e no serviço hospitalar com leitos de UTI são 21 indicadores. Vou falar brevemente sobre os indicadores com vocês. Nós temos... Deixa eu passar aqui. Nós temos um instrumento que orienta, então, todo ano a Anvisa ela
ela divulga um instrutivo. A gente vai colocar aqui no chat para vocês o link desse instrutivo para vocês pesquisarem, tirarem dúvidas posteriores, tá? E nesse instrutivo, então, tem toda a parte de preenchimento do instrumento e a parte de avaliação. Então, tem todas as competências do serviço e todas as competências do NSP Visa. Então, quando vocês virem no instrumento NSP Visa, somos nós aqui da CESP, né? No estado de Santa Catarina, é chamado como CESP, Coordenação Estadual de Segurança do Paciente. Mas nós somos o Núcleo de Segurança do Paciente da Vigilância Sanitária. Então, bem no início do instrumento, então, já tem todos, né, os objetivos estratégicos desse instrumento e também tem um método de avaliação. Como vocês já sabem, é um processo autoavaliativo, né? Ele começa com a autoanálise de todos os processos envolvidos. Posterior passa, né, pela nossa avaliação documental e, em seguida, a avaliação em loco. Então, ele tem um caráter pedagógico, né? Não tem um caráter fiscalizatório ou punitivo, e a participação é voluntária. Quando eu falo participação voluntária, é quanto ao preenchimento do instrumento, porque avaliar boas práticas de segurança do paciente dentro dos serviços de saúde é algo obrigatório de acordo com a RDC 36. Então, aqui a gente coloca como voluntário o preenchimento desse instrumento. Mas caso o serviço não queira utilizar o instrumento da Anvisa, queira usar um instrumento próprio ou de uma certificadora, por exemplo, ONA, esse serviço é obrigada a avaliar as práticas de segurança do paciente. Porque se eu não avalio, eu não sei se eu tenho uma cultura positiva de segurança do paciente na minha instituição. Então, em relação a essa avaliação, eu posso obter 3 resultados, né? Resultados de conformidade: alta conformidade, média e baixa. A alta conformidade, os serviços que são classificados como alto, eles ficam em 67% a 100% de conformidade, de acordo com a nossa avaliação, com os critérios estabelecidos pela Anvisa. A média de 34% a 66% e baixa conformidade de 0% a 33%. Uma pergunta recorrente que a gente recebe aqui é: olha, meu serviço está implantando agora segurança do paciente. Caso eu participe, eu vou atingir baixa conformidade, porque eu ainda não tenho todos os protocolos, eu não tenho, né, todas as evidências. A gente orienta que participe, independente do resultado. Porque aí sim o núcleo e o gestor, eles vão ter ali um instrumento, um documento que traga um diagnóstico situacional para implantação, né, dos protocolos, para o registro de relatórios de oportunidades de melhoria. Então, não se apeguem a quem está começando agora, implantando, ao resultado, alta, média e baixa. Porque esse instrumento, ele também direciona, né, a tomada de decisões, a definir o que é prioritário no momento de uma estruturação. Então, lembrando que todos os serviços, né, de UTIs e diálise, eles têm que estar com os dados do CNES atualizados. Então, todos os núcleos de segurança do paciente, eles devem estar devidamente cadastrados no CNES. Então, a gente sabe que o CNES, hoje, é o cadastro pelo qual nós conseguimos localizar o serviço, o núcleo de segurança, as notificações, cadastros no Notivisa. É por esse número que nós conseguimos monitorar os eventos adversos, tá? Por meio do Notivisa. Então, é muito importante que mantenham os cadastros atualizados e que cadastrem ali em comitê e comissões o núcleo de segurança. Nós podemos compartilhar a portaria de cadastro no CNES com vocês também. Então, sobre os indicadores. Então, eu vou começar pela UTI e parto para a diálise, considerando que alguns indicadores, eles se repetem. Então, por exemplo, eu vou ter indicador de quedas tanto na UTI quanto na diálise. Então, quando
quando chegar esses indicadores que vão se repetir, eu vou acabar pulando ali para não se tornar repetitivo, tá bom? Então, existem indicadores de estrutura. E para os hospitais com leitos de UTI, esse é o requisito mínimo de avaliação de práticas. Então, o indicador número 1 é núcleo de segurança do paciente instituído. Então, tem que ter uma portaria ou um ato de nomeação, datado com assinatura do diretor ou responsável legal, e no mínimo 2 atas de reuniões. Então, isso implica em conformidade nesse indicador, e ele é requisito mínimo. Caso o serviço tenha uma portaria, né, um ato de nomeação, sem assinatura do representante legal, a gente não considera. Então, automaticamente, esse indicador vai ficar zerado. Ou apresente apenas uma ata de reunião, né? Lembrando, pessoal, que essas atas de reuniões, elas são referentes ao ano de 2024. Então, tem que ter no mínimo 2 referentes ao ano de 2024, que nós estamos avaliando nesse momento. A partir do momento que eu não cumpri, né, o que pede o indicador 1, o meu serviço ele já vai automaticamente ser classificado como baixa conformidade. Isso a gente tem várias dúvidas e até contestações aqui. Eu tenho todos os protocolos, atingi uma nota boa, atingi 80% de conformidade, estou em alta, mas não apresentei as atas de reuniões, logo o serviço vai ser considerado como baixa conformidade. Então, os serviços de UTI possuem 2 requisitos mínimos, o indicador 1 e o indicador 18, que nós vamos ver logo à frente. O indicador 2, então, possuir o plano de segurança do paciente. Esse slide está errado, tá, pessoal? É até dezembro de 2024. Então, tem que estar assinado pelo diretor, tem que ter vigência até 2024. O plano tem que estar atualizado com a estrutura e todas as atividades que eu desenvolvo no serviço. Por exemplo, no caso das diálises, estou falando de UTI, mas no caso das diálises, tem que ter todas as atividades desenvolvidas. Se eu desenvolvo somente diálise peritoneal, tem que estar ali, todas as atividades descritas. Se é somente hemodiálise, todas as atividades descritas de hemodiálise, tá bom? Além ali do diagnóstico situacional, considerando todos os riscos potenciais, no qual o estabelecimento pode utilizar de qualquer ferramenta de avaliação de riscos, e também as ações de intervenção para atingir esses objetivos, né? Quais as metas, qual o cronograma das ações e os indicadores de acompanhamento. Lembrando que o plano de segurança do paciente, ele não tem uma periodicidade de atualização. Então, nós não temos uma normativa de quanto em quanto tempo o plano de segurança do paciente deve ser atualizado. Então, o que nós orientamos? Sempre revisarem todo ano, se foram atingidas as metas, né? Se o cronograma, se está em dia com o cronograma, ou se tem alguma ação em atraso ou não concluída, e medir ali os indicadores, né? Mensurar os indicadores de acompanhamento dessas metas. O protocolo, o terceiro indicador, então, é o protocolo implantado de higiene das mãos. Esse é um indicador, né, que ambos as avaliações têm. Então, tem tanto na UTI quanto na diálise, e ela tem que possuir ali todos os itens preconizados pelo Ministério da Saúde, tá? Então, orientação dos 5 momentos, tem que ter um indicador para monitoramento da adesão, e também apresentar ali um documento de capacitação em 2024. Para não ser muito repetitiva, todos os protocolos, né, implantados, eles têm que ter capacitação do último ano, 2024, tá? Salvo algumas exceções que a gente vai deixar claro aqui ao final, tá bom? Então, e também, pessoal, o que a gente avalia aqui? A gente avalia também as questões da capacitação. O conteúdo programático, de fato, foi higiene das mãos, né? Porque, às vezes, nós recebemos conteúdos programáticos que não têm a ver com a temática. E a gente desconsidera. A capacitação é de toda a equipe, né, envolvida na assistência. Então, a gente avalia isso também, né? Então,
além dos critérios da Anvisa, nós avaliamos alguns critérios documentais. Então, é comum nós recebermos capacitação de estagiários. Ok, tudo bem, nós precisamos capacitar os nossos estagiários. Mas onde está, né, a capacitação dos profissionais que atuam todos os dias na unidade de terapia intensiva? Né? Então, tem algumas questões que a gente questiona, né, o serviço ou desconsidera, tá? Acerca da capacitação. Protocolo de identificação do paciente, então, com todas as recomendações do Ministério. Lembrando, pessoal, que o Ministério da Saúde hoje, ele solicita que sejam, então, identificados com 2 identificadores os pacientes. E a gente sabe que isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, o padrão ouro hoje é acima de 3 identificadores, né? Algumas semanas a gente vem discutindo a questão dos pactos gemelares, né? Quando eu tenho 2 identificadores em que o nome da mãe é o mesmo e a data de nascimento é o mesmo, é algo preocupante. Então, fica a critério do serviço também acrescentar identificadores que possam fortalecer a segurança na identificação do paciente. Então, com todos os momentos, né, esse protocolo tem todos os momentos de identificação, principalmente antes dos procedimentos invasivos. Protocolo implantado de cirurgia segura, né, com os 3 momentos, lista de verificação. Então, tudo isso tem que estar contemplado no protocolo, tá? Os checklists e também com capacitação atualizada. Protocolo de prevenção de lesão por pressão, da mesma forma, né? Com todas as medidas ali descritas para avaliação e intervenção. Não somente ali a questão de identificação de risco, tá bom? Periodicidade de avaliações e os indicadores de lesão por pressão por paciente internado. Tudo isso, pessoal, tem os protocolos do Ministério da Saúde. Como eu vou mensurar, quais os indicadores, tá bom? Protocolo de quedas, a mesma coisa, né? Como identificar, avaliar e as condutas a serem tomadas, né? Caso tenha uma queda, todos esses protocolos, eles têm que conter também as medidas caso ocorra uma queda, né? Como notificar, como comunicar a vigilância sanitária por meio dos nossos sistemas. Protocolo também de medicamentos, né? Que visa todas as etapas na prescrição, no uso, na administração dos medicamentos, com todas as medidas para uma prescrição médica segura, com itens de verificação para dispensação segura, as questões dos medicamentos de alta vigilância, identificação de medicamentos por grupo, né, de risco. Então, tudo isso tem que estar descrito nesse protocolo e são itens que nós avaliamos. Então, para vocês entenderem, hoje a avaliação não é só dizer sim ou não. Tem protocolo? Sim. Não, hoje para pontuar na avaliação então, avaliado todos esses critérios, tá bom? Inclusive itens durante a administração, dispensação, prescrição manual ou digitalizada. Então, a gente avalia todas essas questões dentro do protocolo, inclusive questões de contingência, né? Em contingência do sistema onde eu realizo a prescrição e dispensação de medicamentos, né? As ações que eu tenho que tomar durante uma contingência. Protocolo de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea, né? Associado ao uso de catéter central. É um protocolo hoje que estabelece todos os cuidados, ele deve estabelecer todos os cuidados, né? De manipulação, de instalação e de retirada. Então, eu tenho que ter todos os cuidados na inserção, na manutenção do catéter e na retirada, tá bom? E cuidados também com o sítio, né, de inserção. O indicador 10, que é a prevenção de infecção do trato urinário relacionado ao catéter, vesical de demora, a mesma questão, tá? Inclusive indicações, cuidados na inserção, no manuseio, na retirada, avaliação diária para verificar a necessidade, né,
de manter ou não esse catéter, isso tem que estar registrado no prontuário. Então, o protocolo ele tem que contemplar essas medidas, né? Qual é o planejamento para a remoção do catéter? Eu só vou ter um evento adverso relacionado a catéter vesical de demora se eu estiver em uso de catéter vesical de demora, certo? Então, tem que planejar as ações para a retirada do mesmo, tá bom? O indicador 11, que é a prevenção de pneumonia associada ao uso de ventilação, né? Ele deve possuir critérios mínimos padronizados pelo Ministério da Saúde. Então, esse protocolo ele tem que deixar bem claro a questão das orientações quanto à equipe de saúde, quanto aos familiares. A gente não deve focar somente nas orientações de cuidado aos profissionais. Então, cabeceira elevada, de 30 a 45 graus, não é somente uma orientação que eu tenho que dar ao profissional. Eu tenho que ter um engajamento de família e paciente, né? Esse protocolo também deve conter os ajustes de sedação, né? Quando indicado aspiração de secreção subglótica e um POP de higienização oral, as rotinas com antisséptico, troca periódica do circuito, todas essas informações elas devem estar nesse protocolo. O indicador 12, que é o protocolo de prevenção de infecção do sítio cirúrgico. Então, muitos protocolos que nós recebemos não têm as orientações pré-operatórias. Então, assim, o engajamento do paciente e família para esse protocolo é indispensável, né? Esse protocolo ele deve iniciar lá no pré-operatório com essas orientações, dispor das orientações no intraoperatório, inclusive para a equipe, porque eu tenho riscos que envolvem o intraoperatório, como, por exemplo, queda de temperatura, queda de volume, isso tudo tem que estar descrito dentro desse protocolo. Como que eu vou fazer a vigilância, né, e o monitoramento de temperatura e volume nesse paciente? A gente sabe que aumentam ali os riscos de infecção do sítio cirúrgico. E também dispor, lógico, das orientações no pós-operatório, tanto para a equipe quanto para os familiares ali. Cuidados com curativos, busca ativa, né, de sintomas e sinais de infecção de sítio cirúrgico, drenos, periodicidade, né, para essas avaliações e busca ativa. O protocolo, então, de precauções de isolamento, tá, que dispõe sobre as orientações de precauções, as medidas, os EPIs, toda a questão de biossegurança também para os profissionais de saúde, as orientações para cada tipo de isolamento, a vigilância, o monitoramento das multiresistentes, né? Como identificar as resistências antimicrobianas, isso tudo tem que estar muito descrito no protocolo, tá bom? E aí nós temos 3 indicadores ali de gestão de risco, que são conformidade na avaliação de risco, de lesão por pressão, de queda e a conformidade da aplicação da lista de verificação de cirurgia segura. Então, esses 3 indicadores, eles são avaliados por amostragem, né? Então, eu vou verificar, vou fazer a minha amostragem, eu posso realizá-la de 2 formas, o instrutivo traz como realizar as 2, né? Instituições menores, a gente sugere que seja feita uma amostragem simples, né? A seleção ali de 17 prontuários, aleatórios e revisados, né, pelo Serviço de Saúde. Pode ser com o Núcleo de Segurança, CCIH, né, em realizar essa avaliação juntos. Então, vou selecionar esses 17 prontuários e vou verificar nesses 17 prontuários se há, conforme o indicador 14, avaliação de lesão por pressão, se há, conforme o indicador 15, avaliação de risco de queda, e se há, conforme o indicador 16, a aplicação da lista de verificação de cirurgia segura. É lógico, pessoal, que o indicador 16, nem todo prontuário vai estar contemplado. Então, a gente também sugere, né? Façam essa amostragem na clínica cirúrgica ou
talvez a UTI não tenha, seja uma UTI clínica, né, não tenha cirurgia, vocês podem fazer não só dos prontuários da UTI, até porque tem UTIs que não vão ter os 17 prontuários, mas vocês podem fazer de outras unidades dentro do serviço de vocês, tá? Então, como que eu obtenho o resultado da avaliação desses indicadores? Eu tenho que ter conformidade em pelo menos 12 avaliações. Então, o mínimo, né, a ser considerado são as 12 avaliações realizadas, considerando esses 3 indicadores, tá bom? O período, então, tem que selecionar, né, esses prontuários referentes a 2024, tá? E a amostragem sistemática, ela é muito válida para hospitais que têm acima de 100 leitos, né? E aí você consegue fazer uma amostragem um pouco maior. E a gente tem ali toda a fórmula de mensuração dos dados no instrutivo. Então, ele explica como realizar, né, essa amostra sistemática. O indicador 17, que é a regularidade de notificação mensal, né, e o consumo de preparação alcoólica para a higiene das mãos. Hoje, o indicador monitorado pela nossa Coordenação Estadual de Monitoramento e Prevenção, né, das IRAs. Então, são monitorados aí os serviços e são verificados a conformidade de notificação entre 10 e 12 meses do consumo de preparação alcoólica. Então, no formulário, o serviço que participa, ele vai responder apenas sim ou não, porque as evidências, como a CESP e a SEMP, né, realizam essa avaliação em conjunto, o resultado nós já temos por meio ali dos nossos sistemas de notificação da Anvisa. E da mesma forma, o indicador 18, que é a regularidade de notificação dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde, segue a mesma orientação, né? Então, são consideradas as notificações, os serviços que notificaram de 10 a 12 meses, esses serviços estão com regularidade, né? Relacionados ao ano de 2024, e também no preenchimento, o serviço deve colocar apenas sim ou não, porque nós temos aqui os relatórios do Notivisa, aos quais a gente consegue evidenciar a conformidade, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a avaliação de UTI, ela possui 2 requisitos mínimos. Então, o requisito 1, ter um núcleo de segurança do paciente, né, estruturado, implantado, e o requisito do indicador 18, que é, então, a notificação dos eventos adversos. Caso o serviço não consiga comprovar esses 2 ou não tenha, né, ele será classificado como baixa conformidade às práticas de segurança. Pessoal, os indicadores 19 e 20 são relacionados também à regularidade de notificação, né? Notificações de infecções das IRAs e também as notificações de consumo de antimicrobianos na UTI adulto, tá? Então, caso tenha alguma UTI pediátrica ou neonatal que esteja participando, é só preencher como não se aplica, tá bom? E a gente também consegue comprovar aqui pela CEP, desculpa. E ali tem um erro no slide, tá? Então, a notificação de 10 a 12 meses, não do consumo de preparação alcoólica, do consumo desses 2 indicadores, tá bom? E o indicador 21, que é o último indicador, então, relacionado às UTIs, que são os indicadores de conformidade aos protocolos de segurança do paciente. Esse indicador, ele não avalia o serviço, ele avalia o núcleo, né? A equipe que compõe o núcleo de segurança do paciente. Então, hoje o instrutivo, ele possui uma planilha que pode ou não ser usada, né, para o preenchimento do monitoramento. Então, o que a gente quer identificar nesse indicador? Se o núcleo de segurança está realizando ou não o monitoramento mensal de todos os indicadores relacionados aos protocolos de segurança do paciente.
As minhas considerações ali é porque a gente fala tanto, né, em segurança do paciente, uma das metas é a comunicação efetiva, e enquanto vigilância sanitária a gente se sente meio excluído de todo esse processo, porque os formulários do Line Survey a gente não tem acesso, né? Então, eu só fiz um comentário ali, porque talvez, né, para o futuro, pensar numa forma de integração. Hoje, quando eu vou fazer a inspeção nos serviços, quando eles vão lá fazer a alimentação dos dados de eventos infecciosos, eu tenho que pedir para que eles entrem com a senha deles e acessem o Line Survey para mim verificar a conformidade. Porque é um dos requisitos que a gente olha dentro do serviço de controle de infecção, né? E assim como eu tenho tido dificuldades, mas eu já participei do webinar anterior, com relação ao acesso ao NotiVis. Eu consigo pesquisar porque sempre quando eu vou fazer a inspeção em serviços que possuem o núcleo de segurança do paciente cadastrado, e eu falo que são poucos, eles são restritos aos hospitalares ainda hoje, né? Um ou outro a gente tem que engajar os serviços ambulatoriais para que concluam, por exemplo, as clínicas de diagnóstico por imagem, serviços de terapia antineoplásica, a própria diálise ainda é muito incipiente, né? Esse engajamento. E antes de fazer a inspeção, eu gosto de olhar como está a notificação dos serviços no NotiVis. E eu tenho tido algumas dificuldades com relação a isso. E num contexto em geral, eu perguntei ali também, que é uma dúvida que se levantou durante uma inspeção realizada no serviço de diálise ambulatorial, tá? Sobre culturas de vigilância. Hoje é um serviço muito específico, onde o paciente ele não fica internado, mas que não é raro eles serem institucionalizados, eles passarem por internações hospitalares e voltarem para fazer a diálise no serviço ambulatorial. Então, nesse sentido, esse serviço, eles padronizaram a cultura de vigilância coleta, tá? Quando o paciente, assim como os hospitais fazem, né, fica internado em outra instituição, então vem de uma instituição, seja hospitalar ou de longa permanência para idosos, né, quando ele está institucionalizado, e também colocaram algo empírico de coleta a cada 3 meses, né? Mas não existe nada definido nem em literatura. E eu queria saber como que a gente padroniza isso, se tu vislumbra alguma possibilidade, Adriele, de a gente mais ou menos colocar isso como um ponto de corte. Bom, Graziela, vamos por partes. Então, a tua colocação ali do monitoramento do serviço, o serviço tem que entrar no formulário com a senha dele, né? Pensando nisso, tanto a CESP, né, que monitora o NotiVis, quanto a SEMP, que monitora os eventos infecciosos, nós estamos, o nosso aqui já está pronto. A gente construiu um painel interno que todos nós vamos conseguir visualizar por macro-região, região, município e estabelecimento, as notificações por mês, dia e ano. Então, a gente está agora testando a ferramenta, porque tem que ter ajuste, verificando o layout, mas isso vai ser um painel que nós vamos poder utilizar para verificar. Então, por exemplo, eu tenho uma inspeção no Hospital Regional do Oeste. Eu posso conseguir visualizar pelo painel, antes de ir para a inspeção, qual é a regularidade de notificação, tanto de evento adverso não infeccioso, né, queda, lesão por pressão, a regularidade de notificação no NotiVisa, quanto os infecciosos, tá? O nosso painel está um pouco mais adiantado do que o da SEMP, né, a coordenadora da SEMP é a Simone, porque nós temos um banco de dados bem robusto, que é o NotiVisa, tá? Alguns, a gente vai conseguir liberar esse painel ali no segunda quinzena de agosto, tá? Alguns fiscais, eles até mandam e-mail para nós, porque às vezes o serviço fala, o NotiVisa está fora, não consigo visualizar, né? Mas a responsabilidade do serviço é realizar a notificação
e arquivá-la, né? Gerar um PDF, imprimir, botar numa pasta, porque tem que estar disponível ali para fiscalização sanitária. A gente orienta, tá? Inclusive, a nosso webinar do Notiviz, a gente reiterou, né, essa informação, tem que estar disponível, está lá na RDC 36. Deixar, né, as notificações, os registros das notificações disponíveis para as autoridades fiscalizatórias, sanitárias, conselhos, enfim. Então, nessa questão, a gente consegue avançar muito agora com os CIEDs e, é claro, todas as vigilâncias sanitárias terão acesso a esse dado, tá? Ou por meio da regional, ou por meio aqui nosso central. A questão da cultura de vigilância em serviços de diálise de pacientes crônicos, essa ambulatorial, é uma questão que não é discutida não só hoje, né? Eu trabalhei em hemodiálise em 2014, sou nefrologista, e não, a gente não tem. A resolução da diálise é uma única, que está há muito tempo sem revisão, e ela não abarca essa questão, né? Mas hoje a instituição também tem autonomia no protocolo, a gente vai apresentar agora os indicadores da diálise, de incluir no seu protocolo. Ela tem autonomia, independente se há uma normativa federal ou se a SEMP solicita esse dado. Independente, ela tem autonomia, primeiro, de ter essa precaução, né? Monitorar e prevenir contaminações cruzadas, né? Conhecer o perfil microbiológico dessa instituição. Na verdade, a gente fala dessa, mas a gente sabe que o paciente crônico, dialítico, ele vem da cardio, ele vem da clínica, ele vem da uro, então ele vem sim colonizado, ele vem sim com bactéria multiresistente. Então, assim, hoje a ausência de uma normativa é ruim, porque a gente não pode passar uma régua, né? Todos terem ali o mesmo monitoramento e a mesma qualidade assistencial. Isso é muito ruim. Em contrapartida, por meio dos protocolos de segurança do paciente, é possível padronizar de uma forma mais autônoma. Eu vou passar, Grazi, para a Simone, que é da coordenação de infecções, essa questão. A gente vai entrar em contato, acredito que aqui por meio da DIVES, para a gente poder fazer uma reunião só nós, junto à sanitária, para esclarecer essas dúvidas, tá? Eu acho muito válido esses 3 questionamentos. Então, 2 aí a gente sabe que está mais fácil, está na esfera estadual, né? Por mais que sejam sistemas da Anvisa, a gente consegue ter um painel para expor internamente, né? Que os serviços aqui não me entendam mal, mas a gente está falando dos servidores SES e vigilância sanitária, então um painel interno para nós, para que a gente visualize ali a regularidade. E essa questão da cultura de vigilância, que eu acho extremamente importante enquanto profissional de saúde, e extremamente delicado por não termos hoje uma nota técnica, uma resolução que defina isso, tá? Não sei se deixei a desejar na resposta, mas a gente não encerra essa discussão agora, tá? A gente vai levar essa discussão aí para sempre e fazer um outro encontro, tá bom? Jordana, do Tereza Ramos. Tá com o microfone, Jordana? Acho que a Jordana está questionando a mesma questão do engajamento do paciente que foi aplicado de forma equivocada, né? Fora do orientativo. Aí tem a Graziele. Graziele, você colocou aqui, concorda, acho que os serviços deveriam receber o retorno exatamente como ficou pendente. Foi pensando nisso que esse ano eu fiz um cronograma de atividades para avaliação de práticas de uma maneira diferente. Eu vou expor aqui para vocês. Para que nem os serviços e nem nós aqui do Estado sejamos surpreendidos por alguma mudança na Anvisa, nós vamos publicar o resultado antes de mandar para a Anvisa para o serviço. Então, a gente faz a avaliação e a gente faz um resultado. A gente vai publicar para vocês. Então, a gente vai entrar em contato com cada serviço e passar a sua nota. E essa nota vai ser repassada para a Anvisa. Então, vai ser praticamente concomitante. Só que vocês vão receber antes da Anvisa.
para que vocês tenham, no mínimo, ali 1 semana, 10 dias para contestar. Então, por exemplo, essa fala da Mara é muito importante. Mais cedo, em outro contexto, a gente conseguiria alterar, né? Fazer as alterações necessárias. Hoje, não. Então, este ano será diferente. Esse ano a gente tem um cronograma de atividades do Estado e haverá, sim, esse momento em que nós vamos passar o resultado para vocês antes de passar para a Anvisa, para que nós não sejamos surpreendidos com qualquer alteração da Anvisa. Porque, assim, é complicado para o serviço, é bastante coisa para preencher, né? São vários indicadores, mas aqui também, né? A gente recebe um volume muito grande de documentação para avaliar. E quando a gente repassa isso para a Anvisa recebe de todos os estados do Brasil. Então, pode acontecer, sim, alguns erros nas planilhas da Anvisa, né? Inclusive no relatório. Quem acompanhou o resultado esse ano sabe que a Anvisa, dia 1º de abril, divulgou o resultado e, infelizmente, era mentira, 1º de abril. Eles retiraram o resultado do site. Nós ficamos 2 dias aguardando, porque o resultado foi lançado de forma errada. Nós ficamos 2 dias aguardando a Anvisa relançar. O que foi muito ruim, porque alguns serviços verificaram ali a sua nota, né? Publicaram, trouxeram, né, para a alta gestão, para os profissionais, divulgaram e, de repente, aquele resultado saiu do ar e voltou outro. Então, assim, para nós também é muito complicado ver que, inclusive, a nossa própria Ascom, né? Nossa própria Ascom ia divulgar a lista e, por uma ironia do destino, a gente não conseguiu divulgar no dia 1º. Quando a gente foi divulgar no dia 2, a lista já estava indisponível. Então, quando foi lançados os resultados de novo, e aí resultados diferentes dos primeiros, aí que nós conseguimos divulgar. Então, a intenção esse ano é fazer isso, né? É trazer para vocês, primeiro, essa nota, né? Esse indicador de desempenho, antes de enviar para a Anvisa. E aí, tanto nós quanto vocês vão ter ali as evidências do que, né, foi avaliado, da nota obtida, e ter ali um período de uns 10 dias para contestar, né? Por quê? Porque errar é humano, né? A gente trabalha com erros. Então, a gente pode também errar em algum momento, repassar um dado errado na planilha, né? É tudo muito manual. Então, a gente vai repassar para vocês antes de mandar para a Anvisa. Aí, somente com o ok da instituição, a gente envia. Caso a instituição não se manifeste nesses 10 dias, a gente entende que não há nada para contestar e aí a gente encaminha o resultado para a Anvisa. Quanto a essa ação da CESP, né? Vocês estão de acordo? O que vocês acham dessa ação para esse ano, a partir desse ano? Fiquem à vontade, tá? Bota joinha, bota no chat, abre o microfone. Eu vou apresentar para vocês o cronograma, tá? Eu vou correr um pouquinho com o serviço de diálise agora. O serviço de diálise, nós estamos iniciando o ciclo de avaliação de diálise. Então, ele ainda não está tão implantado, né, e tão maduro quanto os serviços de UTI. Então, as diálises, nós estamos no 3º ou 4º ciclo, se não me engano, e a gente ainda está trabalhando com a questão de incentivar, com a questão pedagógica, porque é algo muito novo. Enquanto a avaliação de práticas, ela vem desde 2017, de um outro formato, né, não nesse formato, mas hoje nós temos que dar um pouco mais de atenção ao serviço de diálise por conta disso. E a Graziele até falou sobre o serviço de diálise. Para esse ano, né, para o 2º semestre e próximo ano, a nossa prioridade é fortalecer as ações relacionadas aos serviços de diálise, né? Então, quanto ao nosso roteiro de visita, ao roteiro de inspeção, as boas práticas em diálise, a gente sabe que é um serviço especializado, é necessário que especialistas estejam envolvidos, né, nesse processo. A vigilância sanitária também é primordial que ela esteja envolvida nesse processo, porque ela já faz a avaliação da qualidade da água, faz a inspeção.
Então, é muito importante a participação de todos para a gente fortalecer a cultura de segurança nos serviços de diálise, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Tá ok? Então tá bom. Então vamos lá. Então, da diálise, a gente tem os mesmos indicadores de estrutura, tá? Quando o serviço de diálise, ele é ambulatorial, mas, por exemplo, ele está dentro de um hospital próprio, eu vou dar um exemplo aqui do hospital universitário, do hospital Celso Ramos. Quando ele está dentro de um serviço que é dele, o núcleo de segurança ele pode ser o mesmo para o hospital e para a diálise. Porque hoje nós temos duas realidades. Nós temos as diálises extra-hospitalares e intra-hospitalares. O que é uma diálise intra-hospitalar? É uma diálise que ela é dependente administrativamente do hospital. Estrutura, recursos humanos, enfim. E a diálise extra-hospitalar é aquela diálise que ela é independente de um serviço hospitalar. Independente no sentido estrutural, administrativo, de recursos humanos, tá? Lembrando que toda diálise deve ter ali um serviço de referência para urgência e emergência. Então, segue a mesma regra, né? É um requisito mínimo e é necessário que apresente, então, 2 atas referentes ao ano de 2024. Plano de segurança paciente, da mesma forma, com os mesmos requisitos. Indicador 3, higiene das mãos. 4, a identificação do paciente. Lembrando, pessoal, da identificação também de capilares, de linhas, de máquinas, né? Quando a gente fala de diálise, a identificação não é só leito e pulseira, não é verdade? O indicador 5, a prevenção de quedas. 6, o uso de medicamentos. Aqui, inclusive, colocar quais medicamentos são dialisáveis, né? A gente tem essa particularidade na diálise. O indicador 7, que é a prevenção dos eventos relacionados ao acesso vascular. Então, estabelecer todos os cuidados para a prevenção, né, contemplando todos os tipos de acesso, tá? Inclusive, estratégias para a remoção de catéteres transitórios. Então, se eu tenho um catéter que ele é transitório e não um catéter definitivo, eu tenho que ter nesse protocolo aqui como que eu vou avaliar, né? E como que eu vou programar a rápida remoção desse catéter a fim de evitar eventos adversos, eventos infecciosos, tá bom? Toda a questão também do engajamento do paciente, a questão de medidas de prevenção de infecção, higiene, o fortalecimento, né, das fístulas, a confecção dos curativos. No indicador 8, o protocolo para prevenção de infecção em eventos adversos em diálise peritoneal. O serviço que ele possuir apenas hemodiálise, ele vai colocar que não se aplica. E lá na parte inicial do processo de inscrição, tem ali algumas perguntas relacionadas ao tipo de serviço. Então, se ele colocar não em diálise peritoneal, esse indicador automaticamente ele não vai ser preenchido, tá bom? Manter, então, as orientações aos profissionais, aos familiares, sobre avaliação de riscos, né, na diálise peritoneal, uma vez que a gente sabe que é um procedimento ambulatorial e é um ambiente, e é um procedimento também domiciliar. Então, a gente tem essas duas realidades. Então, esse é um protocolo que tem que estar bem evidenciado todas as orientações para prevenção de eventos adversos na diálise. E a gente sabe que peritonite mata é algo grave, né? Que a gente tem ali inúmeras medidas para evitar que o paciente tenha esse evento adverso, tá bom? Então, esse protocolo tem que ser o mais completo possível e incluir a questão das IRAs, né? E o monitoramento delas. O indicador 9, que é o protocolo de prevenção de coagulação do sistema. Então, nesse protocolo, eu tenho que ter ali todas as medidas de prevenção para a coagulação do sistema. A gente sabe que é um evento adverso relacionado à hemodiálise. A gente sabe que é muito comum a ocorrência de coagulação de sistemas
E esse protocolo, ele tem que ter, assim, quais as medidas farmacológicas e quais as medidas não dependem de medicamento. A gente sabe que existem medidas para evitar a coagulação que não envolvem ali os medicamentos. Quais as ações, né, que devem ser tomadas caso haja coagulação do sistema. Então, esse protocolo tem que ser bem completo. O profissional, ele tem que, após ser capacitado nesse protocolo, saber quais as ações ele deve tomar, né, para conduzir essas situações de coagulação do sistema. E também é um protocolo que é clínico também, não é só de segurança do paciente. Então, o uso, a indicação ou não de anticoagulantes ali para manter o sistema pérvio, né, o sistema viável, tá bom? No indicador 10, então, é o protocolo de prevenção e controle de transmissão de micro-organismos multiresistentes. Aqui a gente consegue vislumbrar o que a Graziella levantou, né, sobre o serviço de diálise que está fazendo ali suas culturas de vigilância. Então, nesse protocolo, o serviço ele pode descrever ali, implantar medidas de precaução padrão e precauções baseadas em evidências para se evitar transmissão e que tenha-se também a identificação correta do paciente, né? Então, a gente não só identificar, né, Grazi, que tem um multiresistente, não só ter ali uma cultura de vigilância, mas manter a identificação desse paciente para evitar, sim, contaminação cruzada. Investigação, identificação, tratamento, né? Vou fazer buscativa, vou fazer cultura de vigilância, enfim, como eu vou monitorar e como eu vou comunicar, né, a vigilância sanitária. Então, toda essa vigilância infecciosa, ela tem que estar descrita nesse protocolo, tá bom? Inclusive, as orientações sobre limpeza e desinfecção dos ambientes, né? Tanto máquina de higienizar, os equipamentos médicos hospitalares para verificação de sinais vitais, pressão arterial, oxímetro. Então, tudo tem que estar bem descrito nesse protocolo. Como que eu vou realizar a limpeza e como que eu vou ter os registros, né, dessa limpeza e desinfecção de equipamentos e materiais. O indicador 11, protocolo de prevenção de transmissão do HIV e das hepatites, né? Então, esse protocolo ele tem que contemplar qual a forma de identificação desses pacientes com os marcadores, qual a precaução padrão, né, para a prevenção da transmissão desses vírus no ambiente dialítico e as orientações referentes à vacinação dos pacientes e profissionais conforme o Protocolo Nacional de Imunização. Então, esse é um indicador importantíssimo, né, para o funcionamento de um serviço de diálise. Na avaliação em loco, a gente solicita, então, comprovação da vacinação dos pacientes e dos profissionais que estão naquele ambiente, né? Então, isso tudo tem que estar muito descrito, os registros têm que estar disponíveis, né, para o momento da avaliação em loco. Também a questão de proibição de reuso para esse tipo de transmissão. Então, se eu já tenho identificado, eu não posso reutilizar os higienizadores, as linhas desses pacientes com hepatites. Então, eu vou seguir todas as recomendações da RDC, tá? E vou construir um protocolo para identificar, né, e prevenir a transmissão desses vírus. O indicador 12, que é a prevenção dos eventos adversos relacionados ao reuso. A partir do momento que a diálise, né, o serviço de diálise, lá no início da inscrição coloca que não faz reuso, né, de higienizadores e linhas, esse indicador ele já não aparece para preenchimento, ele não se aplica, tá bom, pessoal? Caso se aplique, caso o serviço faça reuso das linhas, ele tem que estabelecer todas as medidas para prevenção, a troca de higienizadores, linhas, ele tem que ter toda a descrição da identificação dentro desse protocolo e a garantia da rastreabilidade a cada reuso dessas linhas, né? Inclusive questões relacionadas ao processamento automatizado, tem que estar muito descrito, né?
as questões do processamento, a descrição da barreira física entre o processamento e a água limpa. Então, a gente tem aqui RDC que ampara a construção desse protocolo, né? E esse protocolo garante, sim, a segurança do paciente, né? Lógico, a gente sabe que serviços que utilizam, né, do reuso de higienizadores, eles têm uma gestão de risco, né, um pouco maior. Então, há necessidade de implantar novas barreiras eficazes, para que não haja ali troca de higienizadores. O indicador 13, então, protocolo implantado para o monitoramento da água, né, em hemodiálise. Então, nesse protocolo, a gente avalia como que é realizada as medidas de monitoramento da água, a periodicidade. É necessário anexar laudo das análises, né, um laudo mensal e um semestral referente ao ano de 2024, e é avaliado ali os valores de referência da qualidade dessa água, tá bom? Esse protocolo ele deve contemplar também as questões de contingência, tá? O que eu faço quando a água faltar? E também tem que contemplar, né, a questão da vigilância da qualidade da água, né? Quando eu suspeitar de uma bacteremia, o que eu tenho que fazer? Condutas médicas frente à não conformidade da qualidade da água, tá? Indicador 14, então, é o plano de gerenciamento de tecnologias. Então, é nesse indicador que a gente avalia toda a parte de tecnovigilância, né, das máquinas de diálise. É necessário, então, que tenha contemplado nesse plano a programação das manutenções, né, que tenha orientações específicas para cada tipo de máquina. Então, a gente trabalha com várias realidades, várias máquinas, vários fornecedores. Então, tem que estar ali especificamente orientações sobre o uso de cada tipo de máquina, a checagem da programação do procedimento, né? Como que é feita a dupla checagem, em que momento é feito, né? Isso tem que estar contemplado aqui. A questão da programação dos alarmes, né? E outras medidas de prevenção ali para evitar evento adverso durante a sessão de hemodiálise. A gente tem que contemplar também as contingências, né? Lembrar que na falta de luz, o que nós vamos fazer, né? Então, tem que estar contemplado backups das máquinas e também ali o registro de forma sistematizada das atividades de cada etapa no gerenciamento dessas tecnologias, desde a aquisição até backup, troca de máquinas, enfim. E também nesse plano tem que estar descrito como eu vou realizar uma notificação de uma queixa técnica ou de um evento adverso relacionado a esse equipamento. Tem que estar lá descrito o que eu tenho que fazer, qual o passo a passo, como eu vou reportar essa informação lá à vigilância sanitária, por meio do Notivisa, né? Quais os campos que têm que ser preenchidos e quais as tratativas a serem realizadas junto ao fornecedor. O número 15, que é a lista de verificação de segurança, né? Então, o que é essa lista de verificação? É uma lista que hoje é padronizada desde da entrada, né, do paciente, né, o peso, a admissão, a identificação, até o momento em que ele deixa a unidade de diálise. Então, hoje já é preenchido, né, todo esse checklist, ou essa lista, com o passo a passo do paciente ali dentro. Então, quando ele chegou, qual o peso dele, as referências laboratoriais, né? Então, tudo isso tem que estar registrado. É a jornada do paciente dentro do serviço de diálise. O indicador 16, que é a conformidade de avaliação de risco de queda, segue o mesmo padrão dos hospitais, né? Seleciona-se 10 prontuários. O mínimo para indicar conformidade são 12 avaliações registradas, né? Realizadas no período do ano anterior, 2024. A regularidade de notificações de incidentes relacionados à assistência à saúde. Aqui ficou repetido? Não.
Aqui ficou errado, pessoal. Esse indicador é dos eventos adversos assistenciais, realizados lá no Notivisa, tá? Aqui ficou IRAS, mas não é IRAS. É evento adverso relacionado à assistência, tá? Lá no Notivisa. E o indicador 18 é a regularidade e o monitoramento mensal dos indicadores de infecção. Aí sim, esses tá invertido, né? Esses estão relacionados às IRAs, né? E esse sim é um requisito mínimo. Enquanto lá para as UTIs o requisito mínimo é a regularidade dos eventos adversos relacionados à saúde no Notivisa, aqui nas diálises é a regularidade de monitoramento mensal de infecções relacionadas à diálise, tá? Então, requisito mínimo. Só aqui eu quero deixar para vocês também o nosso cronograma das atividades aqui estaduais, né? Então, nós estamos hoje na fase de divulgação do formulário. Então, nos meses de junho e julho, a gente vai fazer essa divulgação, né? É importante que os serviços participem, né? É uma autoavaliação, então o serviço ele tem seu próprio parecer, a sua própria conformidade, né? Por mais que hoje a gente tenha um relatório que seja publicado, né? Mas a gente sabe que todo serviço, quando auto se avalia, sabe o momento em que deve rever seus processos, né? Consegue enxergar onde acertou, onde errou. Então, hoje a gente entende a avaliação de práticas dessa forma, né? Nós estamos incentivando os serviços a participarem. Esse ano, com toda certeza, né, faço compromisso aqui com todos vocês, nós vamos seguir todo o instrutivo da Anvisa e se caso haja, né, algum item incluído de última hora pela Anvisa na nossa planilha de avaliação, nós vamos desconsiderar, então é um compromisso que eu faço aqui com todos, tá? Até dia 31 de julho, então, vai estar disponível ali. Nós encerraremos o prazo dia 31 de julho para o preenchimento. Então, os serviços têm até dia 31. Em agosto, nós realizaremos a análise documental, né? Então, essa análise é realizada entre a CESP e SEMP. Então, é avaliado todas as questões de infecção e segurança do paciente, tá? Em setembro ainda, a gente vai fazer uma reunião de análise crítica aqui, uma reunião técnica entre CESP e SEMP. Isso também é novo, algo que a gente está implantando, para discutir ali as questões de fragilidades de protocolo, né, pontos positivos, para boas práticas, né, bons protocolos que assegurem, né, uma boa prática. Então, a gente vai realizar essa análise crítica no mês de setembro, né? E durante essa análise crítica, quem já visualizou ali no instrutivo sabe que nós aqui do Estado, a gente realiza um sorteio de serviços a serem, né, avaliados em loco. Então, é nesse momento que a gente pega todas as evidências, né, todos os protocolos e confronta ali com a realidade, com boas práticas beira-leito, tá? Nesse ano, então, como a Karina bem expôs ali, nós contamos com os colegas da sanitária para estar nos apoiando, principalmente em regiões que a gente sabe que é mais difícil o acesso, né? A gente pede, então, esse apoio aí, vamos estabelecer essa parceria para realizar essa avaliação em loco, né? Hoje, então, o que nós temos padronizados é que nós temos que realizar um sorteio e fazer a avaliação em loco de um serviço de baixa, média e alta conformidade, né? Serviço de unidade de terapia intensiva e o mesmo para clínicas de diálise, tá? Assim que nós terminarmos, então, a análise em loco, né? A gente pega essa análise em loco e confronta com os dados ali enviados pelo serviço. A gente vai gerar um resultado preliminar e encaminhar aos serviços no mês de novembro. Então, novembro, nós realizaremos a devolutiva aos serviços com a classificação preliminar.
Então, essa parte do processo vai ser invertido. Normalmente, é no início do próximo ano, né? Que a gente vai fazer esse ano, reportar a vocês essa classificação preliminar e dar um prazo ali para vocês realizarem a contestação, né? Algum item, nota, enfim, para vocês se manifestarem, tá bom? E em dezembro a gente vai enviar a planilha de análise dos formulários e da avaliação em loco à Anvisa. E aí esse resultado, que deve ser, né, o oficial, vocês já vão ter acesso no mês de novembro. Então, o que a gente enviar em dezembro será o mesmo resultado e a gente aguardar ali o relatório da Anvisa no próximo ano. Normalmente no início dos próximos, né? Normalmente no início do próximo ano a Anvisa, então, emite um relatório de avaliação de práticas. Tem algumas questões que a gente gostaria de levantar, mas já foi considerado aqui, a questão dos documentos, né? Conferir os documentos, avaliar os arquivos, se estão corrompidos, a data. Às vezes o serviço envia um arquivo de 2023 erroneamente, né? Não é do ano vigente. Se atentarem também documentos sem assinatura, né? Se atentarem também durante o preenchimento, que você pode entrar por mais de uma vez, né, na inscrição para preencher, porque é um preenchimento extenso. Então, sempre clicar em retomar mais tarde, né? Recomenda-se, então, o navegador Chrome. Então, a gente teve, no início do período avaliativo, nós tivemos inúmeros problemas com a plataforma da Anvisa, com o formulário da Anvisa. Então, dava erro, não aceitava alguns navegadores, alguns serviços até ligaram para a gente, nós vamos desistir, porque nós não estamos conseguindo. Então, teve serviço que tentou 6, 7 inscrições, né? O problema foi solucionado pela Anvisa. O problema maior é que os serviços não conseguiam anexar, né, suas evidências ali. Então, já foi solucionado. E é isso, pessoal. Eu abro agora para... A gente vai mandar as orientações por e-mail para não ficar repetitivo aqui, algumas orientações quanto à inclusão dos documentos, tá? E eu abro agora para dúvidas de diálise. A Mirelle levantou a mão. Mirelle, tu tem microfone? Fica à vontade. Tu consegue me escutar? Sim. Sim? Então, boa tarde. Eu sou do HMTR de Lages. Eu não sou do núcleo de segurança, na verdade, eu tenho formação em nefrologia e trabalho também na gerência de enfermagem e acabei participando dessa conferência. Achei bem importante, porque tem uma coisa que me aflige, eu trabalho com diálise há muitos anos. Já trabalhei em clínica, né, satélite, e trabalho já há muitos anos só com as diálises dentro da terapia intensiva e atualmente nós temos uma sala na emergência também. Qual é o grande problema que eu vejo? É a portaria, né? A RDC 154, que ela é, como você mesmo falou, antiga, né? Ela é de 2004. Ela não evoluiu junto com o avanço que teve a diálise intra-hospitalar, a beira-leito, né? Até há poucos dias nós estamos participando daquele projeto do PROAD, do RHP, que é a reformulação dos hospitais públicos, e eles foram fazer a vistoria da sala de diálise na emergência. E o questionário deles era embasado na RDC 154. Aí eu até falei para a fiscal, né? E eu disse para ela, olha, essa portaria é bem complicada porque ela não se adequa para a necessidade do serviço beira-leito, porque tem muitos pontos que, na verdade, não tem no serviço beira-leito. Então, eu convivo com essa aflição, porque não tem uma portaria específica, né? Por exemplo, reuso. Não tem reuso intra-hospitalar. Segunda coisa que muda muito, a diálise intra-hospitalar dentro da terapia intensiva e na emergência, ela não é um serviço habilitado, ela é uma terapia oferecida, né?
Então, ela gera muita dúvida e dificuldade. Até nesse dia eu fiquei meio revoltada, porque a gente foi com vários itens, tipo, que nós não tínhamos, mas é porque a portaria não se adequa para aquele serviço. E eu até tinha feito a pergunta ali no chat, será que tem algo? Porque é uma coisa, hoje em dia, é muito presente as diálises dentro da terapia intensiva. E eu fico extremamente preocupado, porque eu penso, sorte que eu tenho formação em nefro e levei isso para o hospital. Mas quantos hospitais a gente sabe que tem, que simplesmente ligam uma máquina lá, não tem a noção do perigo da complexidade com tratamento de água, com desinfecções, com descalibração de equipamento, e etc, etc, etc. Então, eu vou aproveitar esse momento, aproveitar o teu conhecimento para dividir essa minha aflição, né, e saber, já que a gente está falando sobre isso. Te agradeço desde já. Muito obrigada. Excelente colocação, né? Se está ruim para o serviço ambulatorial, que já está contemplado na portaria, né? A RDC ela já tem vários itens que se adaptam ao serviço ambulatorial. Beira-leito, sim, é muito deficiente. Então, pensando nisso, Mirelle, né? O ano passado, a gente levantou um inquérito a ser preenchido, um inquérito público, para serviços de diálise beira-leito. Sim, foi em novembro. Sim, isso, eu até fiquei feliz, eu pensei, estão olhando para isso. E está em andamento, tá? Então, está em andamento na Câmara Técnica, eu faço parte da Câmara Técnica de Qualidade, Cuidado e Segurança do Paciente do CONAS, que é em Brasília. Então, a gente está com todos esses dados já compilados e, sim, nós vamos pressionar, por meio dessa Câmara Técnica, o Ministério da Saúde, a Anvisa, a propor novas resoluções, novas portarias e até mesmo uma política, né, dialítica, que hoje a gente não tem. Então, assim, por que a gente insistiu tanto no preenchimento desse inquérito? Porque a gente precisava levar a voz dos serviços para o Ministério. E isso, sim, está chegando lá, tá? Então, há toda essa movimentação de todas as secretarias dos estados. Então, o que está acontecendo? De forma ascendente, serviços, município, estado, nós estamos chegando no Ministério. E essa é a intenção, né? Falo até com os colegas aqui da Vigilância Sanitária, que também tem a mesma dificuldade, porque a gente teve ali, se falando de tecnovigilância, lá em 2004 não se falava em tecnovigilância, né? Uhum. E o quanto a gente evoluiu de 2004 até agora. Em tudo, em qualidade do cuidado, em tecnologia, uma máquina usada hoje não era a mesma usada em 2004, né? Todas as questões de, enfim, que a gente sabe de contaminações, quanto a gente evoluiu. E hoje, de fato, nem a RDC, nem a portaria contemplam o que a gente vivencia hoje. Então, sim, só para vocês terem um retorno, esse inquérito foi levantado à frente, foi compilado todas as informações dos serviços, está sendo feito um documento a várias mãos para entregar para o Ministério e falar, é agora? É agora, é segurança do paciente. A partir do momento que eu não contemplo, e aí sim, gera revolta para o serviço, porque como o serviço agudo, né, o beira-leito, ele não está dentro daquelas, a gente não se enxerga, na verdade, dentro, né? É outra realidade. E a gente só ganha não conformidade mesmo, isso. Porque a estrutura é outra, né? A indicação é outra, o perfil do paciente é tudo diferente. Então, assim, não adianta também, por exemplo, eu querer hoje que as hemodiálises beira-leito, que é uma assistência, né, à saúde, que elas façam avaliação de práticas, porque eu vou estar pedindo muito mais do que o procedimento entrega, né? Então, e por quantas vezes a gente fica com o paciente agudo na instituição porque não tem vaga lá no ambulatório, lá no programa de diálise, né? Então, assim, acho interessante tu dar uma olhadinha no orientativo, ver o que tu consegue padronizar na tua instituição, sim, né? Mas de uma maneira a contribuir para o processo, não de uma maneira da gente ir lá inspecionar, e é bem complicada essa situação. E eu acho que hoje esses programas, Mirella, que a gente participa, do PROAD, nem sempre o consultor tem a experiência de um especialista. Sim. Então, eles levam muito a ferro e fogo, né?
Então, hoje, nós estamos tendo uma discussão técnica entre técnicos, né, de todo o Estado, de secretaria, da rede pública, privada, e a gente pode contribuir. Já os consultores, não, eles são contratados para ir lá fazer o diagnóstico, fazer um plano de ação, né, apresentar melhorias Então, são duas coisas, normativas e legislações que não atendem e também a questão do cumprimento de normativas que, infelizmente, não tem como cumprir, né? Não tem, são recursos Adriele, diferentes. Eu até gostaria de dizer que é um grande avanço assim, nessa área de segurança de vocês, porque eu trabalho nessa área há 20 anos já, e eu fico pensando assim, tem muitos pontos da RDC que se aplica, e é extremamente necessário, por exemplo, controle de água, a infecção relacionada à corrente sanguínea, a questão de reutilização de materiais, né, o cuidado com isso, tem inúmeros itens, não vou entrar em detalhes. E tu sabe que nesses 20 anos que eu trabalho na área, no hospital nós temos a diálise há 15, entra na UTI, nunca teve uma vistoria da vigilância sanitária. Isso me preocupa porque eu gosto de ser fiscalizada, porque eu falo que a fiscalização ela nos mostra os pontos que a gente tem a ser corrigido e melhorado. Então, assim, isso me assusta muito, pensar que os serviços hoje é a realidade. Os serviços de diálise intra-hospitalar beira-leito, né? Estou me referindo a UTIs, que hoje em dia praticamente todas as cidades de médio e grande porte têm, não há fiscalização. Então, eu penso assim, fico muito feliz de ouvir que tem algo nessa área, né? Porque a gente trabalha tanto hoje em dia, né? A segurança do paciente, e é uma área cheia de riscos, que muito até crítica. Hoje ainda está esquecido em termos de legislação. Muito crítica. Eu quero ver com a sanitária, se alguém tem algo a contribuir para essa discussão. Karina, o pessoal da própria diálise ali da sanitária, fiquem à vontade para contribuir com a discussão. Eu só gostaria, vocês estão me ouvindo? De mais ou menos, né, claro, né? A minha atuação é restrita a um município, né? O município de Rio do Sul. E aqui a gente tem uma agência da Renal Vidas e existe essa terceirização da diálise beira-leito através dessa instituição no hospital, né? No hospital com UTI aqui, e também faz a diálise no pronto atendimento. Mas a minha curiosidade é para a Mirelle, né? Já que eu não tenho essa visão ampla do Estado. Hoje, no Estado de Santa Catarina, eu acredito que aconteça dessa forma, né? Há o serviço de diálise constituído fisicamente, que presta serviços de diálise beira-leito para os hospitais. É nesse sentido. E aí, se for nesse sentido, eu também observo assim, um delay aí, porque inspecionou o serviço de diálise e o hospital, que o fiscal realmente ele tem que ter um olhar lá para a UTI, no sentido de como que está sendo feita aquela diálise, né? Hoje, a minha configuração aqui de inspeção é a seguinte: com máquina portátil no pronto atendimento, e como eles ficam muito próximos, hospitais, o hospital e o serviço de diálise, compartilham o mesmo sistema, o looping, né? Abastece a água purificada, ela ultra purificada na UTI. Mas eu acredito que não seja a realidade da grande maioria, né? O que realmente aí sinaliza um risco com relação ao controle da qualidade da água. Como que funciona no teu serviço, Mirelle? Então, o nosso hospital ele não tem clínica de diálise nem terceirizada, né, funcionando nas estruturas do hospital. Então, nós só temos, é bem particular, nós só temos as máquinas móveis à beira-leito dentro da terapia intensiva e 3 máquinas na emergência. Não temos o sistema de água, nós trabalhamos com osmose reversa portátil. Então, modifica completamente de uma estrutura, na verdade, de diálise quando você tem um serviço. Aí nós temos, né, como a SES tem o serviço de manutenção que é por contrato, né, é feito toda a análise mensal de água, é feito as manutenções preventivas de equipamento, mas
eu me preocupo, por exemplo, porque eu sei que tem outros hospitais nessa configuração, né? Então, tem inúmeras características, como eu disse, que não se adequam dos serviços, né? Sim, e acaba ficando aquela questão de que a responsabilidade é de quem, né? Da análise de água, tem que estar bem contratualizado, como tu falou, do dialisato, a questão do protocolo em si, quem que vai operar o equipamento, que deveria ser um técnico que tenha treinamento para aquilo, então, a princípio, deveria estar no contrato, que a empresa que executa o serviço vai disponibilizar também técnico, e como vai fazer toda a desinfecção do equipamento e a desinfecção interna, né? E fora isso, desde responsabilidade em termos de profissionais, né? Porque o serviço de diálise exige RT, né? Com formação em nefrologia, tanto o médico quanto o enfermeiro. Na beira-leito, a princípio, não tem nada, né? Não. Então, assim, quem responde, né, por esse serviço? E a gente sabe que é uma especialidade também que não tem tantos profissionais, na área da enfermagem, por exemplo. No hospital, nós somos 150 enfermeiros, só tem eu, que tem nefrologia. Então, mas que bom que ainda tem, porque eu imagino que tem instituições que não tenham, né? E eu sempre penso que a gente não tem medo daquilo que a gente desconhece. Então, essa é a grande preocupação, que eu vejo muitos locais, Lages acaba sendo a maior cidade aqui da Serra, muitos hospitais menores, mas a gente acaba sabendo e tal que em outros lugares não tem. Então, me preocupa muito essa questão do desconhecimento sobre o que é realmente um serviço de hemodiálise e o que ele envolve, né? Preocupante, né? Meninas, é muito enriquecedora essa discussão que nós estamos tendo aqui, né? De alto nível técnico mesmo. Mirelle, suas considerações foram excelentes. Eu quero ser sua amiga. E eu vou fazer no próximo mês, vou fazer uma visita em loco numa clínica de diálise aí em Lages, e eu gostaria muito que te convidar para conhecer o processo de avaliação nosso, né? E convidar a sanitária também para estar com a gente nessa avaliação, tá bom? É uma avaliação, não tem caráter fiscalizatório, não tem, né? O caráter de avaliação de processos clínicos, né? E ficaria muito feliz se fosse acompanhada da sanitária e da Mirella ali enquanto ouvinte, né? Enquanto participante. Se você aceitar... Sim, vai ser um prazer o que eu puder contribuir. Eu sou apaixonada pela área da nefrologia, fiz o meu mestrado, tudo nessa área, e vai ser um prazer, né, poder contribuir de alguma forma aí para os serviços. A Jordana, que é a nossa enfermeira da qualidade, está online também, que eu vi que ela está na reunião. Inclusive, eu estava falando com ela, nós estamos atualizando o POP da instituição, então, que a gente puder contribuir, acredito que ela também vai estar à disposição. Tá bom, Mirella, eu vou pegar seu contato, Mirelle, com a Jordana, tá? Oi, Karina, pode dizer. Ô, Mirelle, desculpa, tu é de qual serviço? Eu sou do HMTR de Lages. HMTR de Lages. Ali, Adriele, até depois eu converso com as meninas, não sei se elas estão presentes. Lages, todas as ações de vigilância sanitária são pactuadas pelo município, porém a regional de Lages também pode fazer esse acompanhamento, né, se tiver disponibilidade, com o intuito de capacitação, de agregar, né, conhecimento. Em relação à diálise beira-leito, a parte de diálise ela está na competência da divisão do Fernando, mas a gente vem conversando isso conjuntamente, né, porque faz parte de serviços de saúde por não ter uma normativa específica. E isso tem dificultado. Eu vou falar que é um assunto que está sendo conversado internamente já tem muito tempo, mas que não avançou, particularmente falando, tá? A gente tinha pensado em construir alguma coisa específica, eu acho que foi até escrito, não foi publicado oficialmente. É um assunto que precisa ser retomado, mas ele eu confesso que ele está um pouco assim, está no limbo, porque fica muito no caráter do conhecimento individual de cada técnico, cada fiscal. Então, é uma área com deficiência de conhecimento de vigilância sanitária, e ela foi muito pertinente na colocação dela, porque eu vejo que há uma deficiência de cobrança, de questionamento,
pela falta de conhecimento técnico mesmo de como proceder com a diálise beira-leito por não ter uma legislação. Então, né, a falta de expertise na área, porque a gente tem técnicos, apesar de nível de superior na área da saúde, muitos não são da área específica, né? E é uma área que a gente tem que levar em consideração. Deixei anotado aqui, Mirelle, quem sabe você será também uma contribuinte no Estado para construir alguma coisa conjuntamente. A gente acaba, algumas áreas que a gente se sente também com deficiência, a gente acaba agregando setor regulado, vigilância, CESP, todos aqueles que têm, né, o intuito de contribuir para que a gente possa construir algo no sentido de trazer mais segurança para o serviço. Certo? Obrigado pela tua colocação, é bom ter esse feedback. Sim, Karina, estou à disposição e quando eu entrou no assunto, pensei, eu não posso perder a oportunidade hoje de falar, e é exatamente, eu vejo, são dois fatores muito importantes. A diálise tomou uma proporção muito rápida e de aumento de casos agudos na terapia intensiva, então isso, assim, tomou uma proporção, né, hoje em dia que quase todo mundo tem, e eu vejo que a impressão que dá é que ficou esquecida, assim, essa por parte a nível federal mesmo, em termos de legislação, né? Então, fico feliz de a gente ter tido essa troca hoje, eu estou à disposição, mais uma vez, tá? Meninas, muito obrigada pelas considerações, acho que a gente já vai para os encaminhamentos. Estou muito feliz porque, assim, nós estamos com 130 pessoas desde o início, então a discussão está bem rica, né? Eu vou fazer os encaminhamentos agora, então eu tenho 3 para passar então, para todos os serviços, né? Nós temos agora, para fortalecer a nossa comunicação, um grupo no WhatsApp, que vai ser colocado aqui no o link. Quem quiser entrar e participar, fiquem à vontade. Esse grupo, até a gente incluir todos, ele está fechado ali, só a gente está enviando os informes, mas ele vai ser aberto na próxima semana para tirar dúvidas referentes às avaliações. Então, a gente se coloca à disposição no WhatsApp. A gente criou um e-mail só para práticas de segurança do paciente. O link vai estar aqui também no chat. Tive dificuldade com o arquivo, finalizei a minha inscrição e coloquei o arquivo errado. Entre em contato com a gente, converse com a gente, envie, explique né, o que aconteceu. Né? Não percam pontuação por erro ali de manual, né? Erro de inserção de documentos. Entre em contato com a gente. Né? Nós estamos aqui para facilitar o processo, ser facilitadores, não dificultadores. Então, é isso que eu quero muito deixar claro hoje nessa nossa reunião. Né? E nessa segunda-feira eu estou saindo de férias, mas nós temos uma equipe aqui na CESP, a Juliana, a Elisângela, nós temos o Luiz, que é o nosso técnico administrativo. Teve alguma dificuldade, algum problema, navegador, é o link, nos reporte, porque nós podemos reportar a Anvisa, tá? Então, acho que é isso, né? Eu acho que o recado foi dado. A parte mais importante que eu queria falar com vocês, inclusive com a sanitária que está aqui presente, é que atualmente não está ali no cronograma, né? Mas está lá no instrutivo da Anvisa que os hospitais e clínicas que atingirem baixa e média conformidade, eles deverão apresentar à Visa local um plano corretivo de não conformidade. Então, nós vamos divulgar as vigilâncias, né, esses serviços, e os serviços, no momento da inspeção, eles devem apresentar, no sentido da Visa local monitorar essas ações para aumentar a conformidade do próximo ano. Então, pessoal, fique bem claro, então, baixa e média conformidade devem realizar, então, elaborar um plano corretivo de não conformidade e deixar à disposição da Visa local. Então, no momento da inspeção, vai ser ali solicitado, tá bom? A nível de monitoramento, tá, pessoal? E outra questão muito importante também que eu deixei para o final.
Os serviços que receberam parecer estão incluindo aí engajamento do paciente, estão atualizando os protocolos. Protocolos de 2025 serão aceitos. Vou repetir de novo. Protocolos de 2025 serão aceitos. Não está lá no edital, mas nós vamos aceitar, porque a gente só vai conseguir visualizar as oportunidades de melhoria nesse protocolo agora que está sendo atualizado. Então, assim, se eu vou enviar o de 2025, a capacitação tem que ser de 2025. Se eu vou enviar de 2024, a capacitação deve ser de 2024, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, quanto a essa informação, que é muito importante? Nós aceitaremos os protocolos de 2025 com as suas devidas capacitações, ok? Porque no orientativo fala protocolo atualizado nos últimos 3 anos. Então, a gente entende que a gente tem essa opção de aceitar desse ano, tá bom? Então, uma maneira de... Até tem serviços que descartam a última revisão do protocolo. Tem serviços que usam sistemas informatizados, que automaticamente... mas eu não vou ter isso. Né? Então, vão ser aceitos sim os de 2025, tá bom? Desde que possuem capacitação. Ô, André, desculpa, mas não, gente, não vai ter isso. Tipo assim, ó, eu acabei de fazer todas as atualizações dos protocolos para inserir lá a questão do engajamento. Mas eu não vou conseguir te inserir treinamento desses protocolos que eu acabei de fazer. Não tem problema, mas você vai que eu quero botar. Não tem problema, você vai inserir de 2024 com a capacitação do 24, tá? Desculpa. Aos serviços que tiverem interesse de enviar o 2025, nós aceitaremos. Aos serviços que tiverem interesse, tiverem capacitação, tá? No teu caso, você vai encaminhar o de 2024 com a capacitação de 2024, tá bom? Mas mesmo assim, eu ainda estou atualizando meus protocolos, entendeu? Eu estou atualizando, eu fiz as atualizações para incluir toda a parte do engajamento, todos eles. Mas eu não fiz ainda o treinamento deles dessa parte, porque eu estou escrevendo, inclusive, né? Estou terminando de colocar eles todos naquele modelo ali do engajamento do paciente de família, fazendo essa atualização, né? Junto com os setores. Então, é complicado. E vamos lá, a gente vai evidenciar, então, em 2026 esses protocolos. Os serviços que quiserem, né? Se você não quiser, não é obrigatório. Os serviços que quiserem colocar o de 2025 serão aceitos, tá? Então, fica aí a critério do serviço. Vou repetir de novo para que não haja dúvida. Os serviços que quiserem, né, enviar os protocolos de 2025 também serão aceitos, tá bom? Desde que tenha capacitação. Os que não quiserem, vai permanecer 24, que é o ano de vigilância nosso, tá bom? Alguma dúvida? Pessoal, então eu quero agradecer a todos pela participação. Foi uma excelente reunião. Tivemos aqui discussões altamente técnicas, né? Quero agradecer a participação da Vigilância enquanto parceira do processo. Quero agradecer os serviços enquanto parceiros dessa avaliação e me coloco à disposição e a equipe para solucionar qualquer tipo de dúvida, auxiliar no que for necessário. Para quê? Porque lá na frente a gente sabe que o que importa é a mudança do comportamento, né? É a cultura de segurança e é o que vai chegar no paciente, né? Nós estamos aqui discutindo, mas só tem um fim. O fim em comum entre todas essas áreas é a segurança do paciente. Nós também somos pacientes, então nós participamos da construção e vamos usufruir também, né, desses frutos dessa construção. Pessoal, muito obrigada. Quero desejar a todos aí um excelente fim de semana. Essa reunião ficará gravada e disponível no nosso site a partir de terça-feira e a lista de presença também será encaminhada terça-feira. Tá bom? Um abraço a todos, bom fim de semana.